Bom, estamos de volta com a Jornada do Conhecimento em Foco. Eu sou Eliel MS e estamos aqui com o tema: o propósito de Deus para o homem. Qual seria? Qual é o propósito que Deus tem para a minha vida ao me colocar aqui nesse mundo? Quando nós nascemos, será que já temos pré-estabelecido algo que precisamos desenvolver, descobrir para realizar? Ou simplesmente eu faço aquilo que eu bem entendo, eu quero, eu descubro, eu desejo e não preciso prestar conta disso? Afinal de contas, existe vida após a morte? Esse é um tema mais para frente, mas hoje aqui também nós vamos tratar de alguns assuntos sobre o propósito de Deus para o homem. No texto de Gênesis, no capítulo 1, no verso 24, nós vamos ver aqui Deus fechando a criação. Ele cria o homem. No versículo 24 ele está criando os répteis, os animais que se movem, as bestas feras. E quando chega no versículo 26 ele diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea. Nós iremos debater, porque aqui nesse versículo já tem algumas instruções, alguns direcionamentos daquilo que Deus realmente nos criou para fazer. Estamos aqui com os nossos debatedores, o pastor Carlos Gonçalves, o pastor Luiz Cláudio. Eles mudaram de posição para facilitar. Essa foi a intenção dele. Mas é bom. E a primeira pergunta, então, eu chamo ela, minha digníssima, belíssima, maravilhosíssima esposa Regiane Santos. Gente, que Deus possa abençoar aqui essa jornada. Estamos aqui com muitas expectativas para mais este não é um debate, né, mas é uma construção daquilo que o Senhor já tem estabelecido por meio da sua palavra. E a jornada do conhecimento é assim: nós temos que insistir e prosseguir no conhecimento do Senhor. Para mim é um privilégio estar aqui ao lado dos pastores, do Eliel, porque são homens de Deus, homens separados para estar pregando a palavra do Senhor, e certamente você vai ser muito edificado. Você já está com a sua Bíblia? Pega o seu caderno, sua caneta, faça as suas anotações. É muito importante que você também acompanhe também com relação às referências e tudo aquilo que vai ser comentado aqui. Então podemos já ir para a primeira pergunta. Pastor Carlos, vamos lá? Vamos lá, Deus. Nos encontros passados, falamos que Deus foi quem nos criou, mas há um propósito específico? Para quê? Amém. A Bíblia deixa bem claro que Deus criou o homem para a sua glória. Se você abrir a Bíblia em Isaías 43, verso 7, você vai ter a seguinte leitura: a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, e que formei e fiz. Então, nós temos primeiro versículo que vai corroborando com esta sua indagação, com a sua pergunta, né? E no Salmo de número 100, a Bíblia vai também falar acerca, né, dessa questão, quando diz: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Então, está bem claro acerca da palavra de Deus que o propósito de Deus ao criar o ser humano, o homem, a mulher, é para o seu louvor, para a sua glória, com propósito
propósito de adorá-lo. Se você também abrir a sua Bíblia em primeiro livro de Samuel, no primeiro livro de Samuel, capítulo 12, versículo 24, assim está escrito: tão somente, pois temei ao Senhor e servi-o fielmente de todo o vosso coração. Já que Deus criou o homem à sua imagem, segundo Gênesis 1, 26 e 27, o seu propósito não pode ser cumprido longe dele. Então está aqui para a contribuição da nossa reflexão, né, acerca desta pergunta. Deus nos criou como realmente filhos e filhas com o propósito de adorá-lo. Realmente a Bíblia nos ensina em vários textos, tanto no Antigo como no Novo Testamento, acerca da criação de Deus. Aí eu passo a palavra de volta para a nossa doutora e vai... Bom, contribuindo com o que o pastor Carlos falou, ele comentou sobre a questão da glória, que Deus criou o homem para a sua glória. Nós temos também um outro propósito singular que é importante que falemos também, que Deus dá ao homem todo o domínio na terra. E a gente observa que na leitura bíblica de Gênesis capítulo 1, por exemplo, no capítulo 1, versículo 26 e 27, o homem é criado à imagem de Deus. Ponto definido. No capítulo 1, versículo 28 a 30, foi colocado como soberano sobre a terra. No Salmo 8, versículos 5 a 8, nós encontramos o que? Coroado com glória e honra. Olha só como Deus tem a visão em relação à pessoa do homem. Sujeito a Deus, seu Criador, no capítulo 2, versículo 15 ao 17. Então a gente observa que o maior propósito que Deus também fez ao homem para que o homem dominasse a terra. Mas a gente observa que no capítulo 3, do versículo 8 a 10, o homem ele se depara com o pecado. Aí, o homem ao pecar, ele nesse momento é separado de Deus. Separado. Só que o propósito de Deus é que o homem domine a terra. E a gente vai observar que durante toda a Bíblia, a gente vai compartilhar que o homem tem um propósito designado por Deus em cada momento. Por quê? Quando a gente lê de Gênesis Apocalipse, a gente vai encontrar, e vamos comentar aqui, juntamente com a contribuição de cada um, sobre as dispensações. É no quadro das dispensações e que o homem, em cada momento, ele é provado e, ao mesmo tempo, o teste aqui, não como o teste que Satanás fez, mas como o teste para que o homem seja aprovado por Deus, mas que o homem tem que se submeter à vontade de Deus. Então, a gente observa que dentro das dispensações, nós temos essa questão. Aí alguém pergunta, o que é dispensação? Dispensação é um período de tempo no qual o homem é testado na sua obediência a uma revelação específica de Deus. E em cada dispensação, nós temos 7 dispensações. A primeira, a dispensação da inocência. A segunda, consciência e responsabilidade moral do homem. Terceira, governo humano. Quarta, a dispensação da promessa. Quinta, a dispensação da lei. Sexta, a dispensação da igreja. E sétima, a dispensação do reino. Então, ao comentarmos sobre o propósito de Deus na vida do homem, nós vamos comentar sobre toda a Bíblia. E é aqui que nós iremos compartilhar essa ideia para a gente poder comentar e as pessoas procurar e tentar entender o propósito de Deus em cada dispensação. Por exemplo, na dispensação da inocência, nós encontramos o quê? O homem foi criado em inocência, colocado em um ambiente perfeito. Era tão perfeito que o homem criou um problema para si mesmo, não é verdade? Daí então... a sabedoria do humano. Exatamente. Está tudo bom, a gente parar essa bota. Ele foi sujeito a uma prova simples. Qual era a prova? Apenas obedecer. Não comer o fruto proibido. Daí o homem cai no declínio espiritual, físico também, sujeitando toda a terra à sua vontade pecaminosa. Não é verdade? Aí a gente observa, para a gente comentando aí, né? Aí depois nós temos a outra, a consciência
ou responsabilidade moral. Interessante, a inocência começa Gênesis capítulo 1, versículo 28 e termina Gênesis capítulo 3, versículo 7. Aí em Gênesis capítulo 3, versículo 7, até Gênesis capítulo 8, versículo 15, nós temos a consciência e responsabilidade moral. Aconteceu nessa dispensação. Podemos observar, o homem pecou. Capítulo 3, versículo 6 a 7. A promessa de redenção estava para ser feita. Capítulo 3, versículo 15. E nossos primeiros pais seriam expulsos do Éden. Como foi? Capítulo 3, versículo 22 ao 24. Agora o homem terá que assumir sua responsabilidade moral. Por quê? Ficando responsável de praticar todo o bem do conhecimento e abster-se de todo o mal. Esta dispensação teve término com o dilúvio. Entendeu? Aí, dessa ideia, a gente pode compartilhar. Eu posso continuar? Pode continuar. Então tá bom. Aí nós temos depois a dispensação do governo humano. Ela começa onde? Gênesis capítulo 8, do versículo 15 a Gênesis capítulo 12, versículo 1. O que ocorreu nessa dispensação do governo humano? Começou quando Noé e sua família saíram da arca. Deus sujeitou a humanidade a um novo teste. Qual seria? Agora, teriam que obedecer a Deus através de submissão ao seu próximo, como mesmo Jesus falou, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nesta dispensação do governo humano, o homem teria que proteger a vida humana, da qual deriva a responsabilidade da pena capital. Ou seja, o homem não deve vingar o homicídio individual, mas na qualidade de grupo corporativo, que agora é, os poderes constituídos foram ordenados por Deus, e resistir é o que? Resistir a Deus. Então agora, o homem está sujeito a uma responsabilidade qual? Humana. E nesse momento agora, no governo humano, se ele erra, ele tem que pagar pelo seu erro, sem sombra de dúvida, correto? Mais adiante nós encontramos a outra dispensação, qual? A dispensação da promessa. Ela começa em Gênesis capítulo 12, versículo 1, e vai até Êxodo capítulo 19, versículo 1. O que ocorre nessa dispensação? Essa dispensação estendeu-se da chamada de Abraão até a concessão da lei no Sinai, Êxodo capítulo 19, versículo 1. Sua mordomia baseava-se sobre a aliança de Deus com Abraão. Deus fez uma promessa incondicional para Abraão. Qual foi? Quem te abençoar, eu vou abençoar. Quem te amaldiçoar, eu vou amaldiçoar. E nessa dispensação, Abraão ele se torna um líder, podemos assim dizer, porque dele deriva todo o conceito a respeito do homem da fé, concernente à igreja, que nós estávamos inclusos numa vontade bem adiante daquilo que Deus queria fazer dentro dos seus propósitos. Então a gente observa que em cada dispensação Deus tem o seu propósito com o homem. E qual é? Do homem dominar. Correto? Aí, mais adiante, nós temos a dispensação da lei. Êxodo capítulo 19, versículo 1, até Atos capítulo 2, versículo 1. Olha quanto período se passa. O que ocorre nessa dispensação? Começou com a concessão da lei no Sinai e terminou com o período de tempo com a morte de Cristo na cruz do Calvário, que cumpriu todas as suas provisões e tipos. Daí, a função da lei em relação a Israel foi de restrição disciplinar e corretiva, como aquela exercida sobre os filhos gregos e romanos, porque antigamente os romanos e os gregos tinham aquele criado, e aquele criado que era bem visto, ele educava os seus filhos. Então ele era conhecido como isso, pedagogo, ou dar-se o nome como ai, né? E o que acontece? Desse fato aqui é a responsabilidade da lei. Por que Deus deu a lei ao homem? Com a única finalidade, restringir o homem, sinalizar para o homem, assim como o pedagogo. Dá uma direção. Exato. Assim como o pedagogo ensina a criança, orienta tudo o que ela tem que fazer, o intuito de Deus era o quê? Que através da lei o homem entendesse que Deus é soberano e que para servi-lo teria que vê-lo como prioridade. Podemos continuar ou podemos... Não, fecha que a gente faz o pacote geral. Ok. Aí nós temos a dispensação da igreja. Começa em Atos capítulo 1 e vai até o arrebatamento da igreja. Aí é a dispensação da igreja. O que ocorre nessa dispensação a qual fazemos parte? Nós somos a igreja de Cristo. Vamos lá, o ponto de prova dessa dispensação
é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A mensagem das boas novas sobre a sua morte e ressurreição, enquanto a igreja estiver aqui no mundo, sendo formada, preparada, aperfeiçoada, a dispensação da igreja chegará ao fim através de uma série de acontecimentos. Primeiro, qual? O arrebatamento da igreja. Quando a igreja for arrebatada, começará a sinalização de que esta dispensação já está próxima a terminar. Segundo, os juízos da grande tribulação que ocorrerá, e a igreja não estará aqui, até porque, ao ser arrebatada, o Espírito Santo subirá com a igreja e o mundo ficará entregue à vontade satânica, como nós sabemos lá em Apocalipse. Aí, terceiro, a volta do Senhor Jesus do céu à terra, em poder e glória, trazendo sua igreja glorificada para implantar o seu reino milenar. Aí termina a dispensação da igreja. Temos agora a dispensação do reino, onde é a última dispensação, e vamos encerrar. Começa em Apocalipse capítulo 20 até os últimos versículos. O que vai ocorrer nessa dispensação? Esta é a última das dispensações ordenada que condiciona a vida humana na terra. Como vai ser? Cristo estabelecerá o seu reino milenar milenar, onde o fará com a participação da igreja. Ele vai implantar o seu reino milenar, ele vai dominar sobre a terra durante 1000 anos, a igreja compartilhará com ele sobre este domínio e será um governo sem igual, onde haverá paz, segurança, amor, tranquilidade, os animais perderão suas ferocidades, a criança poderá brincar com um leão, e aí sucessivamente. E a igreja estará compartilhando de tudo isso. Aí, de Gênesis a Apocalipse, a gente conseguiu observar o quê? Conseguiu observar o grande propósito que Deus tem em cada uma dessas dispensações. Amém? Amém. Muito bom, muito bom. Bom, então fazendo aqui um resumo para a gente poder, um apanhado geral, para a gente poder, dentro dessa questão, para pontapé inicial para as demais questões que vêm. Então, nós diríamos que existem então dois hemisférios de propósito de Deus para o homem. Um hemisfério, como o pastor Carlos João Salvo colocou, que é o celestial, para louvar a Deus, para exaltar a Deus, que é um plano espiritual que é para a glória de Deus. Nós teríamos sido criados para louvor da glória de Deus. E o pastor Luiz Cláudio, o pastor Luiz Cláudio já trouxe a dispensações gerais, que seria tanto no plano terreno, o domínio dessa terra, que no plano original de Deus não era, no plano original de Deus não era para o homem sair do jardim. Então, por todas as dispensações, o que nós vamos vendo é Deus corrigindo a rota do homem que saiu do propósito para no final voltar ao jardim, que é o reino celestial, que é o plano original de Deus, que é o plano interessante, até porque também na cidade celestial terá um jardim. Isso, no meio, a árvore da vida está. Fala da árvore, fala do maná escondido. Então, na verdade, todas as dispensações é para corrigir o erro da nossa rota, para nos fazer voltar de volta ao jardim, porque lá vai ter o plano geral, que tanto o louvor da glória de Deus como o domínio da terra. Então, certamente, a lei de Deus, forte, ela serve começou como forte, sinalização. Eita! A igreja sinalização hoje para é o que a igreja possa, alcançar esse propósito de Deus, que é voltar ao jardim. Exato. Lindo. Ora, por quê? No Éden, o homem sai do jardim, correto? Durante todas as dispensações, a gente observa na Bíblia que Deus, de forma famigerada, procura o homem para ele voltar ao jardim. Aí, no Getsemane, Jesus, a pessoa de Deus, revelado de forma plena, ele faz essa junção novamente. Ali no Getsemane, ele compra novamente o homem, não é isso? E no Gólgota, que também tinha um jardim, ao sopé do Gólgota, tinha um jardim lá, a sepultura onde Cristo ali foi enterrado, e depois voltamos agora ao jardim que estará na grande cidade, a cidade de Jerusalém, toda ela estabelecida, aonde estaremos para sempre com o Senhor. E nós, que somos a igreja, que
porque estamos lutando para permanecer na presença do Senhor. Isso é importante que nós permaneçamos, por quê? Porque a palavra é verdadeira. Sim. Ela está se cumprindo. Se cumpriu nas dispensações anteriores e se cumprirá na nossa e na dispensação futura que ainda virá. Exatamente. Para aqueles que estão desgarrados, prestem bem atenção. O nosso Deus, ele está sinalizando para mim, para você, para todos nós, que possamos estar juntos como igreja e juntos fortalecendo um ao outro, para que nós possamos chegar ao final desse propósito, a vitória final, nesse lugar onde foi falado aqui, no paraíso eternal, onde o reino de Deus estabelecerá, não haverá morte, não haverá pranto, não haverá dor, lá será alegria eternal. Queremos te ver lá, eu quero estar lá, você quer estar lá? Estaremos lá, em nome de Jesus. É importante frisar uma coisa, parabéns pela palavra muito boa, é que esses períodos de tempos que o pastor Gustavo falou aí, ele se dá em cima do tempo de Deus. E nós temos duas palavras para isso, né? O nosso tempo é o nosso tempo do relógio, né? É o tempo Cronos, e o tempo de Deus é o Kairos. E é interessante que houve um Kairos ali na igreja primitiva, quando Jesus pelo sair de Jerusalém, aquela coisa toda, e Jesus vai falando com os discípulos, e eles não entendem bem, aí ele pergunta, será nesse tempo que restaurarás o reino de Israel? Aí Jesus fala, não vos compete saber tempos e épocas. Mas atrás, antes um pouco, ele disse, não muito depois desses dias vai acontecer um tempo Kairos. Não muito depois desses dias. Está se aproximando um tempo chamado Kairos, que é exatamente tempo. Não vos compete saber tempos ou épocas. Épocas é Kairos, lá está na tradução Kairos. Quer dizer que pouco tempo depois houve o derramamento do Espírito Santo no cenáculo. Quer dizer, são esses períodos. Mas tem períodos muito longos, tipo tirar o povo de Israel da escravidão do Egito, ali 430 anos, né? Quer dizer, um tempo longo, né? Tempo longo para quem está debaixo do tempo Cronos, mas não longo para aqueles que estão esperando as promessas de Deus, que as promessas de Deus nos alcançam a todos. Que 430 anos é muito tempo de escravidão, correto? Mas Deus ouviu o clamor daquele povo e se revelou a Moisés. Ali era um tempo chamado Kairos, né? Que Moisés viu aquela sarça pegando fogo e não se consumia, e ele saiu, entendia muitas coisas, porque ele tinha sido educado nas melhores escolas do Egito, por ser filho da filha de Faraó. E ele se aproxima por curiosidade. Como a árvore está pegando fogo, está em combustão e não se desmancha, não se desfaz. Quando ele se aproxima, ali é um tempo chamado Kairos, uma revelação, né? Pondo fim àqueles 430 anos, através de Moisés, chamando Moisés para tirar o povo do Egito. Há um domínio para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Então isso é muito importante. E os discípulos ali, voltando à questão de Atos, capítulo 1, versículo 4 em diante, eles vão perguntar, será nesse tempo que restaurarás o reino de Israel? Aí o Senhor falou, não vos compete saber tempos e épocas, Kairos, que Deus reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder, que há de vir sobre vós, da virtude do Espírito Santo, né? E ser-me-eis testemunhas. Aí eles ficaram encantados com aquela palavra de Jesus, esperaram no cenáculo. Ele falou, não muito depois desses dias. E de fato, estava se aproximando do dia de Pentecostes, entra o tempo Kairos e o Espírito Santo é derramado conforme a profecia de Joel, para que todos recebessem aquele poder, aqueles que estavam no cenáculo. Então esse negócio do tempo Kairos é importante, tem longos períodos e pequenos períodos, só que eles acontecem. Eu fico imaginando nessa dispensação da igreja ser arrebatada. Vai ser uma coisa muito surpreendente, vai causar uma expectativa muito grande, um espanto, como os gregos falam, um espanto muito grande,
Mas em contrapartida vai ser uma coisa boa, que eles vão vender muitos jornais com as coisas que eles vão fazer. Vai bombar a internet. Eles vão vai cair, direcionado o que eles vão falar segundo a visão deles, segundo a expectativa e a perspectiva deles. E de fato aqueles que aqui ficarem, espero que ninguém fique, nem a Beth e nem eu espero que a gente suba, né, em nome de Jesus, porque aqueles que ficarem, eles vão, meu Deus, eu não estava levando o Senhor a sério. Inclusive, como ela já falou, nós crentes também, nós pastores, nós lideranças, né? Meu Deus, não estavam levando Deus a sério, achávamos que estávamos, mas não estávamos levando Deus a sério. Aí você já não tem, olha aí é outra coisa, aí de repente, olha aí como, entendeu? Você vai ficar assim, meu Deus, eu não estava levando Deus a sério, como eu ensinava, como eu dizia, como eu pregava, como eu palestrava, como eu dizia. Mas o problema vai se agravando à medida que você também sabe, como pregador e conhecedor da Bíblia, igual o pastor Luiz Carlos, a sumidade de Deus, aleluia. E aí a gente vai dizer o quê? Preste atenção, vai dizer, meu Deus, eu estava ensinando certo, mas estava agindo errado. Eita, é forte. Eu estava agindo errado, né? Então essas dispensações, que são longas, por exemplo, você pega as profecias de Isaías, e se não me engano de Jeremias, e de outros, isso aí, quanto tempo? 700 anos de Cristo, com mais o interregno, que é aqueles 400 anos, né? Aí dá muito tempo. Quem está esperando Jesus mais? Isso é conversa, é inventação de gente doida, gente crente, isso é coisa dos hebreus. E de repente, brilha uma moça se engravida, o seu esposo fica, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu sou homem justo, vou sair de fininho. Deus entra nos sonhos dele, espero que entre nessa madrugada nos seus, e começa a dizer, não faça isso a Maria, procura receber a sua mulher, porque o que nela foi gerado foi do Espírito Santo. Mas como assim? O Espírito Santo, Deus pode fazer tudo, louvado seja o Senhor. É interessante, pastor Carlos, que o diabo ele sempre está tentando tampar a glória de Deus e tentando ofuscar o domínio do homem. Por quê? Quando a igreja for arrebatada, o transtorno vai ser tão grande, ele já tem uma história para contar, qual os alienígenas. Com certeza. Tá entendendo? Eu estou pensando exatamente naquele alienígena de Varginha. Tem vários filmes, Independência Day, Por isso que a gente já prepara o cenário de hoje, as pessoas estão sendo, digamos assim, ludibriadas a uma verdade, que não é verdade. Mas deixa eu fazer uma outra colocação que Desculpa, o pastor Carlos Gonçalves estava colocando, eu achei interessante. Como para nós hoje é difícil, mas eu acredito que em cada dispensação dessas, o pastor Luiz Cláudio mencionou sobre Abraão, o pastor agora acabou de falar sobre Moisés, Isaías, né, os profetas, uma dificuldade que é para nós descobrirmos o nosso propósito dentro de cada época, dentro de cada dispensação. Porque a gente olha a história de Abraão, a princípio, parece muito fácil lendo ali. Deus chegou e falou, sai do meio da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais, vai para a terra que eu vou te mostrar. Mas se nós olharmos para a vida dele, adentrar um pouco mais dentro da exegese ali, do que foi essa pergunta, essa ordem de Deus, ele estava numa geração totalmente idólatra, de vários deuses, de todos os tipos. O seu pai era um construtor de deuses, e de repente ele chega e ouve uma voz do nada, que ninguém ouve, só ele. Hoje eu diria que talvez era um esquizofrênico, né? Alucinações, e ele ouve aquilo e ele crê. Ele crê. E ele crê de uma forma tão poderosa que o que me chama a atenção é que ele crê. Ele chega para o seu pai, para os seus familiares, assim eu imagino, e conta que vai sair por ordem divina, e seus familiares acompanham ele. Agora não é mais ele que segue, aqueles que também eram idólatras viram a fé dele, a convicção dele, que decidiu todo mundo sair. A ordem era ele sair sozinho, mas o pai vai atrás dele, o sobrinho, o irmão.
A fé, quando a gente descobre o propósito de Deus para a nossa vida. Pai da fé, né? Porque é aí que eu quero chegar. Quando a gente descobre o propósito de Deus para a nossa vida, eu acho que os nossos olhos brilham. Eu acredito que a nossa esfera, as pessoas que estão em volta de nós, elas percebem que agora nós encontramos o propósito de viver. Nós sabemos para onde estamos indo, o que estamos fazendo e começamos a contagiar essas pessoas. E quando a gente não sabe o propósito, somos levados, como o Tiago fala, como vem de doutrina, né? Para lá e para cá. Só a verdade bíblica pontua esse verdadeiro propósito, porque o homem pode ter muitos conhecimentos filosóficos, grande conhecimento acadêmico, mas se não conhece a verdade bíblica, seus conhecimentos nunca o levarão ao céu. Mas é interessante, pastor Luiz Cláudio, que, pegando esse gancho, que Abrão, ainda Abrão, né? Ele percebeu e Deus usou dois verbos, né? Dois verbos no imperativo, que é uma coisa perturbadora. Sai e vai. E ele sai e vai. Sai no imperativo. Meu Deus. Sai e vai. E ele entendeu que aquilo, e ele discerniu que não era qualquer voz, que não era outra voz, não era a voz. Porque tem muitas vozes. Mas uma só é a voz de Deus. Uma só. E ele entendeu que aquilo era a voz de Deus. Ele se abriu mão de tudo, né? Porque sair da sua terra, da sua parentela, da casa de seu pai, dos seus parentes, deixar sua tradição, sua língua, deixar seus amigos, seu conforto, e ir para uma terra que Deus não mostra. Por exemplo, Deus está mandando você ir para... Deus quer me mandar para algum lugar. Deus quer me... Escolhe aí, quer ir para Quixaramubim ou para New York? Na hora eu vou escolher. Na hora a gente vai pensar em New York. De preferência ali o pessoal compra New York Square. Vai para lá, né? Agora eu quero vir para Quixaramubim. Lá onde o vento faz a volta e não chove quase nada. Onde precisa construir uma arca para daqui a pouco a água subir. Não, mas aí não foi Deus que falou, é a sua imaginação, entendeu? Deus mandou para Disney. Eu quero ver a escolha. Todo mundo tem Ele não chamado para os sabia Estados para onde ele Unidos, ia. mas ninguém vai para lá. Ele não sabia para onde ele ia. Olha só, a grandeza é essa. Ele não sabe, mas se Deus mandou, olha as coisas que não acontecem. Você acha que você, como comandante, eu sei que você é um comandante da palavra, você como comandante no lugar de Josué, vem Deus e te fala, fica dando volta nesta cidade todo dia, uma volta com esse povo cansado, os velhos, os meninos do exército, e você, uma coisa que não tem lógica, Inusitado. Que nunca ninguém mas fez. foi Deus que mandou. Eu não vejo lógica nisso. Então, mas eu vou fazer para o que ter Deus mandou. Pastor Carlos, para ter o domínio que Deus está se referindo lá em Gênesis, tem que submeter à vontade de Deus, a sua revelação. Qual foi a revelação para Josué? Dá a volta. É a volta. Mas, Senhor, estratégia, nunca vi um povo lutar assim, dá a volta. E Josafá, né, que Deus mandou botar os músicos na frente. Quem guerreia com músico na frente? Não tem lógica, não tem lógica. Na frente vai os melhores guerreiros, vai a Você cavalaria. anda na contramão da vontade. Vai botar os músicos na frente e pronto, acabou. Os coordenadores têm. Meu Deus! Meu Deus! Forte, hein? É verdade. Muito forte. O tempo voou, rapaz. Correria. E nós já vamos ter que encerrar por aqui, infelizmente. Que pena. Mas infelizmente o tempo, né, para não ficar muito extenso, eu creio que foi maravilhoso até aqui. Se você gostou, nós já falamos, né? Se inscreva no nosso canal, comente, coloque a sua dúvida, seu testemunho, sua pergunta, né? Compartilhe conosco, sua sugestão, sua crítica também é muito bem-vinda para que nós possamos melhorar. Se achou alguma coisa que possa melhorar, fique à vontade, pode nos falar conosco, não é mesmo, Isa? É verdade, é verdade. É muito importante a sua participação, a sua interação. Eu acredito que existem muitas perguntas que talvez você não consiga formular no momento, mas à medida que você for ouvindo, eu acredito que a sua participação, as suas perguntas vão também contribuir para esse comentário, para esse bate-papo. E você também vai ser muito abençoado. Eu gostaria rapidamente
de deixar aqui um versículo. 1 Coríntios capítulo 15, do verso 45, e eu vou também citar o 49, que fala que o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, e o último, Adão, em espírito vivificante. Assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. O propósito de Deus para o homem é que nós sejamos a sua imagem e a sua semelhança. Seremos assim como Ele é, nós o veremos como Ele é, seremos transformados e viveremos na cidade, no paraíso eternal. O plano de Deus é sempre perfeito, então que isso possa estar na sua mente, no seu coração. O plano de Deus é sempre bom, perfeito e agradável. Pastor Carlos Gonçalves. Agradecendo mais uma vez esse encontro da Jornada do Conhecimento em Foco, agradecendo ao irmão Eliel, a irmã Rejane, o reverendo Luiz Cláudio. Acertou. Nós estamos felizes, agradecendo a plateia também. Amém? Que Deus abençoe, que no próximo a gente esteja aqui para dar continuidade. Um beijo no seu coração. Eu também quero agradecer por essa oportunidade. Claro que outras oportunidades irão acontecer. É interessante que as perguntas também se tornem no futuro até questões que queremos trazer aqui para a gente poder debater. Então será interessante você participar, orar, divulgar e participar. E assim você estará nos ajudando. Contamos com a sua ajuda, com o seu apoio e com a sua colaboração. Que Deus nos abençoe até o próximo encontro. Amém. Qual o propósito de Deus para o homem? Já ouvimos aqui algumas respostas. Continuaremos no próximo encontro e até a volta de Jesus estaremos na jornada do conhecimento em foco.